Fala aí galera, eu sou o T e você tá sentindo esse cheirinho no ar? É o cheiro de novidade. Sim, meus amigos, eu queria falar um pouquinho especificamente sobre a coleção de Cyberstorm Axis, ou SIAC. Afinal de contas, esse vídeo está sendo patrocinado pela Konami e eu tenho aqui uma box para poder abrir. Mentira, vamos só falar sobre ela mesmo, certo? Então hoje tá dropando legalmente no TCG Cyberstorm Axis. Legalmente você entenda que já tá disponível no resto do mundo, inclusive no Dueling Book, se você entrar, já tá disponível para você usar SIAC. No Brasil a gente tem que esperar, se eu não me engano a previsão é que segunda já comece a fazer o envio do que foi feito em pré-venda, né? Ou seja, parece que o Nacional vai ter SIAC. Hoje eu quero falar especificamente sobre a questão da coleção e o impacto que ela tem no jogo, certo? Aquele videozinho que eu faço de análise assim que a coleção está lançando, dropando aqui no TCG, né? No decorrer da semana eu fiz alguns vídeos aí, né, dos últimos dias, alguns vídeos falando sobre decks específicos, então hoje a gente vai pegar mais uma visão macro e entender um pouquinho do impacto de Cyberstorm Axis no nosso competitivo. O assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá! Antes de você prosseguir com o vídeo, dar um recadinho muito rápido e falar dos nossos amigos e parceiros da TC Network, você sabe que a diversão nos conecta de vez em quando, às vezes não, mas ela está lá. E você pode acessar aí a Liga Yu-Gi-Oh! E dentro da Liga Yu-Gi-Oh! Acessar a TC Network para poder comprar suas cartinhas, certo? Assim que o SIAC chegar, vai estar disponível. Quando chegar eu faço o vídeo aqui falando. Afinal de contas, você pode comprar suas cartinhas usando o meu cupom, esse aqui ó, T05, para ganhar 5% de desconto na sua compra dentro do site. Usou o cupom, ganhou 5%. E se você fizer o pagamento via Pix, você ganha mais 5% de desconto na sua compra, totalizando 10% no total, certo? Lembrando que para compra acima de 150 reais, se eu não me engano, você ainda ganha a Lost Art, né? Então, acesse tcnetwork.com.br para poder comprar suas cartinhas, se equipar pro Nacional. Lembrando, você pode pedir para poder tirar no balcão, e aí, se você for jogar no Nacional, você pede pra galera te entregar, que eles vão estar lá. E é isso, acesse tcnetwork.com.br, compre suas cartas, monte seu deck, e lembre-se que a diversão nos conecta. E claro, ganhe desconto, né? Agora, de fato, vamos para o assunto do vídeo, let's fucking go! Muito bem, então aqui do meu lado eu vou usar o auxílio do OBS para poder mostrar as cartinhas pra gente, né? Vamos tentar falar sobre algumas coisinhas que vem aí em Cyberstorm Axis. O monstro da capa é esse aqui, o Firewall Singularity. Ele é a capa do booster e a gente vai debater um pouquinho sobre as repercussões dessa coleção no nosso formato, certo? Lembrando, coisas novas vêm aqui para vários arquetipos. Ela tá inserindo alguns decks novos e tá dando suporte para outros. Na verdade, a grande maioria que causa impacto mesmo são suportes para decks que já existem. A começar por eles, o maior deck de impacto no jogo, que é o Super Heavy Samurai. Eu não vou me estender muito falando de Super Heavy, afinal de contas eu tenho um vídeo inteiro que você pode me acompanhar no card aqui em cima, falando especificamente, apresentando o deck de Super Heavy pra vocês, então não vou me estender tanto assim. Mas é a primeira coisa de impacto que a gente tem no jogo, certo? Então o Super Heavy Samurai tá recebendo alguns monstrinhos, como o Wakaushi, o Big Benkei, Soul Gaia, a Bike, se eu não me engano a Bike é a nova também, e tem um Synchro novo. Se tiver alguma outra carta ela é meio irrelevante, mas de relevante mesmo temos principalmente essas três cartas aqui. E aí tem um Synchro lá que não vale nota, mas enfim, basicamente esses são os monstros que fazem o Super Heavy subir de patamar. E o Super Heavy é bem interessante, porque ele é um deck que, sim, ele é um top contender aí, né, um competidor muito válido no jogo, mas não é ser só um competidor por ser um competidor. A existência do Super Heavy é muito interessante pro formato, porque ela muda completamente as convenções do formato. A gente vinha no meta onde o Kashtira estava sendo o melhor deck, você tinha seguido ali por Splites, decks de Runic e Despia, meio que, e o Labyrinth também, né? Meio que no topo do competitivo, você tinha esses decks aí alternando o poder entre eles. Na verdade, dizer que tá alternando o poder é forçar a barra, porque o Kashtira engoliu os outros decks em termos de conversão no top no decorrer do formato. E o fato do Kashtira ser o deck que tava no topo do competitivo, na verdade, provavelmente ele continua estando agora, faz com que você tenha toda uma dinâmica em volta do Kashtira, certo? E aí o Kashtira tem todas as questões, tem alguns probleminhas e tal, mas o fato do Kashtira estar lá no topo, sozinho, faz com que todo mundo tecasse para ele. Agora não mais. O formato muda. Não é só porque existe o Super Heavy, é porque a forma com que o Super Heavy joga demanda uma abordagem diferente.
E isso muda o formato, né? O Super Heavy não só faz uma mesa muito forte, é um deck muito versátil, muito forte, como eu já fui explicando no meu vídeo, especialmente sobre o Super Heavy, mas ele dá FTK. E esse FTK não é só ele deu FTK aqui porque ele fez uma mesa inquebrável. Não é necessariamente isso. Afinal de contas, se fosse só uma mesa inquebrável, a gente vinha usando Board Breakers antes. Tinha os Eclipse pra você usar, você tinha Dark Hurlers pra você usar caso você quisesse, Nibiru's e afins. Não é só isso, ele dá FTK, certo? E isso significa que, e não é só dar um FTK, ele é um deck de FTK, que não é como o Despia, que dava FTK antes também, mas o Despia dava FTK de Gimmick Puppet, sendo um deck com um pouco espaço para tech. O Super Heavy, ele muda a dinâmica e muda totalmente as convenções do formato, ele dá um ar de novidade, porque ele muda o deck building. Esse é o impacto que o Super Heavy traz pro jogo, e ele tá vindo agora em SEAC. Ele muda a tua deck build por causa do Super Heavy, porque além dele ser um deck de combo forte, opressivo, ele é um deck que dá FTK, ou seja, você não pode simplesmente usar Board Break e tentar quebrar o que ele faz, porque dependendo do como esteja o formato, o FTK não funciona. Quer dizer, você não vai ter a chance de quebrar a mesa dele, porque você vai ter perdido antes, porque você tomou os 8.000 de dano, entende? E ele faz isso de maneira muito, muito, muito consistente. O deck é bem consistente mesmo, tá? Porque agora você tem um monte de one card play full combo mesmo, tá ligado? E por fim, ele não usa Spell Traps, então ele não tem espaço, quer dizer, o espaço pra tech dele não é com Spell Traps, mas ele tem espaço pra usar muita Hand Traps, muitas Hand Traps mesmo, tá? Então tudo isso coloca toda uma dinâmica muito doida em volta do Super Heavy e tudo muda. Tudo muda. Uma coisa que faz com que o Super Heavy seja interessante também é que o Akaush com os outros bichinhos faz com que ele possa ser engine. Você pode usar o Super Heavy como engine pra poder fazer Synchro, Exceed, em qualquer deck que você quiser. Mas esse não é o principal ponto forte, né? E na verdade ele tem uma dinâmica muito diferente, né? Tipo, a abordagem dele não é standard. Claro que vai chegar um ponto em que vai ser standard, mas ele tem muita forma de você abordar o próprio deck. Então, provavelmente, cada decklist vai ser diferente, cada abordagem vai ser diferente, você vai escolher como que você vai usar, você pode usar a engine de FTK ou não, a endboard que você faz é diferente, se você usa o Ancient Gear, você tem toda uma tônica diferente de abordagem de deck que você vai ter, você vai usar o Regulus, você não vai e tal, então tudo muda. O Super Heavy tem uma dinâmica muito interessante e esse é o principal impacto de Cyberstorm Access, porque não é só colocar um deck no topo do competitivo, é mudar a forma com que a gente aborda o competitivo. Isso é muito interessante, com certeza é a questão mais impactante que tá vindo nessa coleção. Mas não é só ele não, porque a gente tem também os Purrely, tá? O Purrely é um meme completo no TCG e eu tenho um vídeo apresentando o deck, você pode acompanhar falando sobre ele aqui em cima, já com as cartas de SEAC. Era um meme ambulante, mas agora com as cartas novas isso muda. O que ele tá recebendo de novo? 2 cartas só. A Lily e a Sleep Memory. Só isso que ele tá recebendo, tá? 2 cartas, mas acreditem, essas 2 cartas servem pra dinamizar muito o deck e colocar ele no competitivo. O Purrely com certeza tá aí entre os Tier 1 do formato, Tier 1,5 talvez, não sei, talvez valha a pena a gente dar uma pensada sobre quais são as melhores abordagens, mas o Purrely creio que tá entre eles, tá? É um deck muito consistente, talvez o mais consistente do formato, basicamente todas as spells fazerem jogadas é muito forte. O fato de ter a Lily e agora melhorar a forma com que você faz os teus Exceeds, que não é tirando carta da mão, é usando carta do cemitério, e você ter a Sleep Memory para poder ter o potencial de comprar mais cartas, é bem interessante. Voltamos a frisar que estamos no formato do Super Heavy, que você pode tomar FTK, não só dele, mas de Despia e afins. E isso faz com que o teu deck tenha que ter muita hand trap. O deck tem espaço para usar tech card, tá? Só que ao mesmo tempo ele tem todas aquelas dinâmicas de descarte de carta, então é um pouco complicado. A principal abordagem do deck, que eu não sei se vai ser somente essa que vai ser usada, mas como certeza a principal, é o fato dele ter o Noah, que é um bicho inafetado, então prepare-se para entrar potencialmente no formato de Towers, né? Então, não só de hand traps, mas você vai ter Kaijus e afins no side deck. E aí, toma cuidado para você não perder só por isso. O Purrely é um deck que vai estar aí no competitivo, com certeza, mas eu acho que ele, de todos, é o deck que precisa ter um maior cuidado, um maior acabamento, porque ele parece ser o que tem mais falhas. Ele tem muito potencial, acho que ele vai ser um top contender muito interessante, e essas cartas dinamizam muito isso. Porém, eu acho de todos ele é que eu preciso de uma finesse bem melhor. Ele precisa ter um acompanhamento bem interessante para que ele possa se sobressair. Porque o standard do deck não é suficiente para jogar aqui, eu acho, tá? Então o deck vai precisar ter toda uma questão de abordagem nele. É bem difícil, tá? Bem difícil. Mas ainda assim o potencial faz com que
cause sim um impacto grande no jogo. Purrely, mais coisinhas novas que estão chegando aqui. Pra gente falar de deck novo agora, a gente vai falar um pouco dos Manadom, que agora são Manadium, né? Tá vindo aí algumas cartas, é a parada cara da coleção, é um deck caro, tá, nessa coleção. E o Manadom basicamente é mais um desses decks de combo aí que tentam fazer a mesa dele de maneira inquebrável, que é o que a gente comumente chama de FTK, né? Tentar fazer mesa inquebrável. E ele consegue fazer porque ele tem uma counter trap na engine também, né? Que tenta negar questões de board breakers e afins. É um deck bem sólido, tá? É um deck de combo forte, mas eu não coloco o Manadom como sendo uma opção boa pro formato. Eu acho que o espaço pra tech dele não é muito grande, eu acho que ele não tem ali abordagens de one card play que faz com que você tenha espaço pra tech, né? O fato de ter one card play faz com que você tenha um espaço maior pra tech e, de novo, você vai precisar. Você vai precisar desse espaço pra tech, não só pra não perder pro FTK do Super Heavy, não só pra se fuder pra o Kashtira, o Arise, não só pra se foder pro Noah, que vai tirar 3 interações tuas e vai ficar inafetado caso você não lide com ele. Assim, se fosse só isso, o Kashtira e o Purrely, acho que dava até pra ele tentar fazer alguma coisa, porque dá pra você quebrar o que o cara faz. Mas, com o Super Heavy, ele sendo um deck que não tem tanto espaço pra tech, creio que ele não entra como sendo um top contender aí, tá? Mas com certeza é mais um deck Rogue Tier 2, chame como você quiser, talvez seja tudo a mesma coisa, mas é um deck com um poder muito bom. E tem mais uma abordagem de deck pra você usar, inclusive eu vou fazer um vídeo especificamente falando sobre Manadom em breve, não fiz ainda, né? E eu tenho que me acostumar a chamar de Manadium. Mas tá aí, mais uma nova opção e ele traz bastante cartas, né? Inclusive ele traz o Visas Starlight nessa coleção. O Kelerion eu não coloquei aqui, mas com certeza é a carta mais cara da coleção, né? Que é o campo de Manadom. Mas tá aí, é um deck novo pra você poder usar e em breve terá um vídeo apresentando o deck sobre ele, né? De suportes agora, a gente vai tentar pegar um pouco mais de questões periféricas, porque a gente vai falar um pouco dos Firewall, né? Que inclusive tem um Singularity aqui, que é o bicho novo, o bicho que é a capa do booster de Cyberstorm Access, né? E aí ele traz alguns suportes. Ele é mais um daqueles Firewall que precisa que tenha um monte de atributos diferentes no cemitério. Atributos não, né? Tipos diferentes no cemitério, que é Cyber's Ritual, Exceed, Synchro, blá, blá, blá. Pois é mais um desses. Uso, eu acho difícil de ter, tá? Mesmo. Apesar de que agora você tem um monte de one card play interessante. Eu não sei pra onde isso vai, mas tem algum potencial. Tem alguns one card plays forte que talvez dê pra fazer um good stuff Cyberse. Eu não tenho certeza disso, eu não tenho certeza da quantidade de tech cabe, mas se houver um mundo, é uma possibilidade. Tem que ter onde chegar. Até porque vieram firewalls novos, né? Então tem o Firewall Defensor, que é esse bichinho aqui, e veio também o Firewall Phantom. Basicamente esse bichinho aqui, se ele é mandado pro cemitério como link material de um Cyberse especificamente, você pode fazer special de um Firewall do teu deck. E aí você não pode fazer special no turno que você tivesse feito, exceto de Cyberse, Lock in Cyberse. Então acho que no fim das contas não deve ter um good stuff muito bom, a menos que você considere o Hit Soul Turbo um good stuff bom de Cyberse, não tenho certeza, mas ele é interessante. Por quê? Ele é um card play, você dá normal summon dele, linka fora, e quando ele sai do campo, ele invoca outro bichinho. Que outro bichinho que você pode invocar? Tem dois. Você pode invocar o novo, que é o Firewall Phantom, que se ele é mandado pro cemitério como link material de um Cyberse, mesma coisa do outro, só que aí você pode adicionar um Cynet Spell Trap Deck pra tua mão e descartar uma carta. Então você pode pegar Cynet Mine. O que significa pegar o Cynet Mine? Que você pode pegar circular. Então você pode usar isso aqui como engine, né? Você usa 3 do Defensor e 1 do Phantom, por exemplo, e você consegue, com esses bichinhos, linkando e podendo fazer um Splash ou um Wikid, alguma coisa assim, você conecta qualquer deck de Cyberse do jogo, né? Ele é uma engine de Cyberse e você pode conectar qualquer deck de Cyberse com eles. Então, eles são interessantes, tá? Além dele, você tem um bicho que já existe, né? Que é o Firewall Guardian, que se ele é mandado pro cemitério como Link Summon, você simplesmente invoca ele do cemitério de volta. Ele era usado naquela época do set, né? Do Cyberse Eldritch, que existia o DPE e o Cyphlock. Então, isso aqui são alguns suportes, né? Que você vai ter pra tentar fazer um deck de Cyberse good stuff. Além de ter a fusão nova, né? Que é esse bichinho aqui, que basicamente, se ele tá no cemitério, quando o seu oponente ativa uma Spell Trap, enquanto você controla o Link 4 ou maior Cyberse, você pode banir essa carta do teu campo ou cemitério e negar a ativação. No ACG tá rolando um deck com uma vibe parecida com essa e você usa esse Firewall aqui, né? Um Dark Fluid. Não é o Singularity, é esse bichinho porque ele tem o efeito de jogar um Cyberse do teu extra deck pro cemitério. E aí você pode jogar esse Dark Fluid aqui, unir as hand traps que você tem e você tem uma interação setupada no cemitério, você tem um Fatório se você usa de Mathmech e você tem hand traps. Então você divide muito bem as interações e não tem interação necessariamente no campo pra tomar board breakers. Só que claro, tudo isso depende
depende de como tá o formato. Mas são abordagens que você tem para tentar fazer com Cyburst ou Mathmech. Falando em Mathmech, você tem um bichinho novo que é o Saktama. Ele une com o Aratama, que é um bicho que já existe no TCG, que ele busca um monstro Spirit, e o Saktama dá efeito da mão e você pode fazer um Normal Summon nesse turno. Basicamente é um Normal Summon extra. No ACG essa vertente tem muito mais cara de ser alguma coisa realmente relevante, mas no TCG é um pouco complicado, né? É um pouco mais difícil porque não tem um maxi... Você fazer um Normal Summon é bem justo, né? É bem forte para tentar driblar o Maxi, porque você dá 2 Normal Summon para depois tentar fazer algum Special, e se tomou o Maxi ali, vira um Bagusca, e você passa o turno, dando uma carta pro oponente, fazendo um Bagusca, que é um bicho chato pra caralho de lidar. Então, não sei se vertentes de Mathmech ou decks vão usar o Saktama e o Aratama, de todo jeito tá vindo, e é uma carta barateza, se eu não me engano ele é comum para ser usado, mas é mais uma coisa nova que você pode tentar colocar no teu Mathmech, no teu Exorcista, para tentar dar camadas de jogada. O lado bom é que ele não precisa de nada acontecer para ele entrar no campo. Ele é um extender que não precisa que nada aconteça. Ele só entra por Normal Summon e pronto. Não te loca e não nada do tipo. Ele é só um extender nível 4. Mesmo que tenha gasto o Normal Summon, revela ele entra por Normal Summon. É um extender nível 4 sólido, tá? Enfim, esses são os suportes aí pra Cyburst que merecem nota. Outro deck é um top contender que tá recebendo suporte agora, é o deck de Despia. Eu já fiz um vídeo falando sobre o Despia, você pode acompanhar falando sobre aí em cima. E o Despia tá recebendo algumas cartinhas, né? Que é a Quen e o Albion branco, né? Ele basicamente dá uma melhorada forte no teto do deck. E a Quen, o fato dela ser Despia com open e tal, eu falei tudo isso no meu vídeo, dá uma dinamizada muito boa na consistência e poder do Despia. A Quen faz muita coisa. E além disso, existe a Lulu Lilith, né? Que o fato dela ser Synchro e a Quen e a Cartelia serem Tanner faz com que você possa chegar nessas cartas. Além disso, a Lulu Lilith, ela vem com Granol. E se o monstro sair do extra deck, né? Se ela vê o monstro saindo do extra deck, ela dá efeito e ela vai escolher um face-up card no campo e negar o efeito dele. Face-up card, não só monstro, né? Então assim, teto não é o que o deck precisava, mas o deck teve um teto aumentado exponencialmente. A Quen dá uma dinamizada na variedade de jogadas que você faz, o que é muito bom pro deck de Despia. É mais um deck que se mantém aí no topo. Eu acho que ele não é um deck tão bem posicionado assim, o espaço para attack dele é bem baixo, teria que tentar usar umas range traps bem alto impacto, especificamente em algumas matchups específicas, né, como o próprio Kashira e o Super Heavy Samurai, além do próprio Pearly, mas ele ainda assim é um competidor e ele dá lock. O fato de existir o Albion faz com que, caso tenha banlist, foda-se, eu vou usar isso aqui. E a Bella não é uma carta que tá em voga nesse momento, porque não tá tendo muitos spots, tá ligado? Então, invocar do cemitério ou banido é meio que indiferente, porque foda-se, não tem alvo pra isso. A menos que a galera queira usar Digicrow por causa da Lily, o que faz um certo sentido, e se isso acontecer, você acaba pegando o Despia, então você vai precisar de Expulsion. Mas enfim, suportes pra Despia estão aí presentes, né? Um deck que é muito interessante, e a gente não tem nada sobre ele ainda, é o Gold Pride. Tem um vídeo que eu fiz aí em cima comentando sobre os Gold Pride e o suporte de Gold Pride. Vale a pena frisar que aquele vídeo foi analisando os Gold Pride como um deck individual. Como suporte individual, ficou coisas a desejar, tá? Eu vou fazer um vídeo falando sobre o deck de Punk Gold Pride, porque esse sim é um top contender do formato, tá? Tem mais um deck inserido no competitivo, porque as cartas são boas, principalmente por causa desse bichinho aqui. Ela faz com que a Exceed 3 faz com que agora a jogada de Punk conecte com Gold Pride, que é o que a gente precisa. Você precisa ter uma liga, você precisa transformar uma engine em outra para ter uma conversação. Os Gold Pride continuam com a porra dessa deficiência de precisarem que você tenha menos vida com o oponente para que eles entrem o special de maneira mais standalone, o que seria ótimo se a própria engine fizesse isso, mas ela não faz. Aí é que entra os Punks, e os Punks fazem isso muito bem. Quando você faz jogada de Punk, você vai estar sempre com menos vida, porque os Punks pagam vida, e você chega em 2 nível 3 separados no campo. Aí vira esse Exceed, e esse Exceed busca qualquer carta Gold Pride. E aí você conecta as duas engines. E é bom, tá? O deck é bom. Eu não parei pra ver ainda certinho quanto de espaço de tech tem, porque o Punk puro tem um espaço alto pra tech. O Punk precisa de Gold Pride, quantas cartas Gold Pride precisam? A engine de Punk tem que estar mais aumentada, dá pra dar uma diminuída nela. Os Gold Pride fazem você chegar no Punk de alguma forma. Eu não tenho essas respostas, tá? Precisaria ver jogabilidade do deck. Então, daqui pra frente, com certeza surgirão coisas. O Gold Pride Punk é um deck que não existe em lugar nenhum, porque o Gold Pride é exclusivo TCG. Já existiam as cartas de antes, alguns malucos fazendo um Gold Pride Punk, só pra piorar o deck, mas agora jogar de Gold Pride Punk faz sentido. Você melhora a tua jogada.
cabe ver se tem um espaço alto pra tech. O Milão vai jogar o Nacional de Gold Pride Punk, se eu não me engano, e aí a gente consegue ver uma build interessante aqui no Brasil, né? De alguém fazendo essa build no Brasil. Vou dar uma olhada e vou falar especificamente sobre o Gold Pride Punk. Mas com certeza é um deck que vale a atenção. Ele tá recebendo cartas novas, né? Que é esse bichinho aqui, um Psyche, que faz fusão. Essa fusão, inclusive, você tem essa spell contínua, que é muito boa, porque ela busca os bichos, basicamente. Você tem essa trap, que, né, foda-se essa trap. Você tem essa spell quick aqui também, e essa spell quick também, que é meio foda-se pra ambas. Mas esse suporte e esse suporte são muito bons. E aí você precisa de poucas cartas, né? Já tem o Leon, já tem a Piratinha, que talvez você tenha que usar, não tenho certeza. Mas, enfim, tem alguma coisa aí pra virar, tá? E são suportes muito bons. E mais um top contender aí pro Nacional com Siak. Então, como você pode ver, tem bastante impacto no jogo essa coleção, né? Agora, com coisas menos impactantes, a gente vai falar um pouco do Satella, que é um roguezão, um deck bem antigo, né? O Satella é de 2014, é do Elite Alliance, que lançou junto com o Shadow e o BA naquela coleção de agosto de 2014. E de lá pra cá recebeu o Baclamius de suporte, que não é nada demais, na verdade é literalmente nada demais. Teve o Diamond, foi o Diamond que saiu da banlist? Não, foi o Ptolomaios. O Ptolomaios saiu da banlist recentemente, então é um suporte pro deck. E agora tá vindo cartas novas, e elas são muito boas, né? Que é basicamente esse cara que mudou já o nome dele agora é Altairan, tá? É esse bichinho aqui, o Lyran, e tem também a spell contínua, a Constelar Stellar Knights. São cartas muito boas, mas principalmente o que é bom pra caralho é esse bichinho aqui, o Constellar Caduceus, tá? Então, se você tem interesse de me ver comentando sobre Stellar Knights, deixa nos comentários aí. Mas olha isso aqui, coloca o Satella no mundo real. Essas cartas colocam o Satella no mundo real. Esse bicho dá uma função pro Nu. O Nu pode jogar um bicho deck pro cemitério, então agora ele volta. O Lyra é muito bom porque ele pega spells, Stellar Knight, então você pode pegar Skybridge e você pode pegar a nova spell. A nova spell é muito boa, ela invoca um bicho da mão ou cemitério, é Extender, que não depende do Normal Summon. E o que esse deck faz é isso, tirar a dependência do Normal Summon, porque é uma coisa que o Satella tinha demais. Era sempre Deneb, boom, deck de trap. O Satella não é um deck de trap mais, tá? Não se iluda, não é mais um deck de trap, porque antes você precisava disso, né? Eu falei no meu vídeo de Altergeist, por que o Altergeist é um deck de trap? Por quê? Porque ele não consegue fazer o que ele precisa no começo do jogo, então ele precisa de artifício para segurar o jogo até que ele tenha o que ele precisa. O Satella era parecido. Agora você tem uma chance muito maior de ter o que você precisa no começo do jogo. Logo você abandona traps por engine, e aí você passa a ser um deck mid-range. E essas cartas ajudam muito, né? Esse bicho também ele é bom demais. Pega a carta do cemitério, copia efeito de bichos e você pode usar efeitos duplicados. Bom pra cacete essas cartas, tá? O deck não é meta, não é um contender aí no metagame do TCG, mas melhora e melhora um deck que era legal. Então é bom que existam os suportes de Satella, particularmente eu gosto deles. Continuando, vamos falar um pouquinho de Mikanko. Mikanko, o deck que flopou milhões. É mais um desses competidores aí, né, de deck de combo e tal, como o Manadom. O Manadom compete aí com o Mikanko, por exemplo. O Manadom talvez seja melhor porque tem um espaço maior pra tech, o Mikanko tem pouco espaço e talvez ele vai brigar com o quê? Com o Drytron, sei lá. E o Mikanko flopou forte. Esses suportes são bons, tá? São suportes que ajudam e melhoram o deck, mas nada que transforme o deck num competidor, né? Mas pelo menos você tem a menininha nova de Mikanko aí, né? Que é uma menina verde e a spell pra menina verde. Falta vir um segundo equipamento pra menina verde e falta vir uma menina marrom. Então esperem novos suportes pra Mikanko. Essas cartas são da coleção de Amazing Defenders, né? Que trouxe também o Pearl, e o Pearl recebeu 2 suportes nessa coleção. O Mikanko recebeu 2 suportes nessa coleção. E tem também o deck de bombeiro, né? Que recebeu essa carta e outra que sinceramente eu não me importo. Mas eu vou fazer um vídeo depois falando do suporte de bombeiro, porque lá na frente, em Duelist Nexus, ele vai receber coisas que deixam ele jogável, se não me engano. Ou é em Siak? Não é em Siak, com certeza não é em Siak. Tem alguma coleção que vai trazer cartas novas de bombeiro. Aí sim ele fica um deck decente. Só que esse momento não é agora. Desses decks de coleções especiais tem suporte para Libromancer, essa carta é bem boa, dá uma dinamizada boa no deck, tira a redundância do Geek Boy, então é um suporte bem maneiro pro deck. Ritual Master tá feliz, você tira essa questão de redundância, que ao mesmo tempo em que era uma merda pro deck, porque você começa a ficar redundante, eu já tenho um Geek Boy, eu já tenho um campo, o que o Geek Boy busca? Você pode buscar essa carta, e essa carta busca outro bicho, tá ligado? Então você melhora e melhora bastante. Na verdade ela buscou o Spell Trap, né? Enfim, então você tem 2 formas de buscar Spell Trap diferentes que não só com Doom Rocket. Você pode usar as 2 traps se você quiser. Então sim, ela melhora significativamente a buscada do deck, então é um suporte interessante para Mikanko. Além disso, você está recebendo vários outros decks mais periféricos que estão recebendo suporte, né? Mas de questão
impactante, você tem aqui o Dispater e o Chaos Angel, né, falando de coisas de caos, além do Apple Dragon. Eu falei do Apple Dragon no deck de Dragon Link, na verdade é um Bicho Turbo, né. O Apple Dragon é um bicho bem interessante, ele faz com que existam decks em volta dele, de tão foda que esse bicho é. Seria bem melhor que ele fosse um bicho Wyrm pra ser usado no Sword Soul. Ele é perfeito pro Sword Soul, mas ele é dragão que cria um token Wyrm. Ele tinha que ser um Wyrm que cria um token dragão. E o Apple Dragon dá uma dinamizada interessante nesses decks de dragões e de caos, né? Então ele é um bicho bem foda. Ele é um que põe 2 stunners no campo, que é uma dinâmica que tá meio rara, né? Você pode até usar o Jet Synchro e tal, mas tem que ter algumas outras certas interações pra eles serem viáveis. Jet Synchro, por exemplo, não é Light ou Dark, ou seja, ele não interage muito bem com os caos. E aí você tem a Chaos Angel, que vai ser usada no Dragon Link, ou nesses decks de Bicho Turbo, ou no deck de Despa, se você usar a Branda de Tude e fazer 5 no turno do oponente. E é mais um desses towerzinhos, como a Rise Heart, como o Noah do Pearly, e você tem o Dispater, né? O Dispater é um bicho foda pra cacete também, mas que eu não vou abordar muito, porque eu já abordei muito deles falando do deck de Dragon Link barra Bicho Turbo, certo? E aí agora algumas pequenas menções honrosas, como por exemplo, vem suporte nessa coleção para Sushi, vem suporte nessa coleção para Solfachord, mas que eu não parei nem pra ler a porra das cartas, vem um suporte novo de VW, e fora isso, eu acho que deu pra englobar muito bem as coisas que vem nessa coleção e o impacto que ela causa no competitivo. Eu espero, tá? Mas, enfim, sim, é basicamente isso. Se ficou faltando alguma coisa, deixa nos comentários. Por hora, valeu, falou e até mais. Tchau!